O Supremo Tribunal Federal, STF, publicou nesta quinta-feira, 13, o acórdão da decisão que reconheceu a chamada revisão da vida toda de aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Com a publicação do documento, que tem 192 páginas, os juízes responsáveis pelas ações que tramitam em todo o país poderão voltar a dar andamento aos processos, que estavam parados e aguardavam a divulgação. O Supremo Tribunal Federal, STF, publicou o acórdão da revisão da vida toda do INSS, permitindo que ações judiciais que estavam suspensas voltem a tramitar. Os ministros decidiram que os segurados podem usar toda a sua vida contributiva para calcular seu benefício, não apenas os salários após julho de 1994. No entanto, nem todos os segurados podem pedir a revisão dos seus benefícios. Para saber se é elegível, o segurado deve ter contribuído antes de julho de 1994, ter começado a receber o benefício do INSS nos últimos 10 anos e ter se aposentado pelas regras anteriores à última reforma da Previdência, 2019. A revisão da vida toda é benéfica para quem tinha os melhores salários antes de junho de 1994. O benefício é retroativo e, se for vantajosa, o aposentado ou pensionista não só receberá um valor maior, mas também a diferença dos últimos 5 anos. O Supremo Tribunal Federal, STF, publicou nesta quinta-feira, 13, o acórdão da decisão que reconheceu a chamada revisão da vida toda de aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Com a publicação do documento, que tem 192 páginas, os juízes responsáveis pelas ações que tramitam em todo o país poderão voltar a dar andamento aos processos, que estavam parados e aguardavam a divulgação. A decisão foi tomada pelo Supremo em dezembro do ano passado e permite que aposentados que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Antes da decisão, a revisão não era reconhecida. O STF reconheceu que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo da vida toda pode aumentar ou não o benefício. Segundo o entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada caso seja desvantajosa ao segurado. Durante a tramitação do processo, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 sejam consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do Plano Real. Segundo as entidades, segurados do INSS tiveram redução do benefício em função da desconsideração dessas contribuições. Essa é uma tese que busca oportunizar ao segurado optar pela forma de cálculo permanente se esta for mais favorável. Para verificar a viabilidade da tese no caso concreto, realiza-se o cálculo de renda mensal inicial com base na média de todos os salários de contribuição realizados pelo segurado. O julgamento da possibilidade de revisão foi concluído no início de dezembro na Suprema Corte. A decisão foi favorável aos beneficiários da Previdência Social e o Supremo Tribunal Federal, STF, fixou a seguinte tese: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Em resumo, o texto garante a utilização de contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo dos benefícios previdenciários, quando concedidos pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Procure um advogado previdenciário, para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.